E aí, pessoal, então vamos começar a nossa live. Na verdade, é uma aulinha que eu prometi para vocês, pra gente falar, né, sobre anamnese ocupacional hoje, né? Muita gente me pediu lá nas caixinhas e eu também acho um tema super bacana da gente falar, porque é uma dor, assim, que eu vejo da maioria dos médicos que iniciam na saúde ocupacional, dos médicos examinadores, e eu mesma tinha essa dificuldade na época que eu comecei de saber exatamente a medida certa do que colocar na anamnese, né? É claro que aqui não vai ser nenhuma novidade absurda para a maioria de vocês, porque na escola médica a gente já aprende a fazer anamnese, mas como toda especialidade a gente tem as adaptações, né, da anamnese ocupacional. Beleza? Eu vou começar com vocês, mas eu queria dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aqui na caixinha aqui embaixo, porque eu não tô vendo as perguntas e depois eu vou ter um apoio aí para dar uma lida nas perguntas de vocês. Então depois que eu fizer a aula, aí eu já leio, aí eu tiro todas as dúvidas se alguém tiver. Tá bom? O importante da anamnese ocupacional é a mesma importância, basicamente, das anamneses das outras especialidades. Então, o que a gente faz? A gente faz uma anamnese direcionada para a especialidade. É claro que dentro da saúde ocupacional, assim como da saúde populacional normal, em geral, na verdade, como é na saúde coletiva, por exemplo, na medicina de família e comunidade, né? A gente vai ter alguns dados específicos da história social do paciente e outras questões que vão puxar as nossas necessidades, né, do que colocar na anamnese no contexto geral, tá? Aqui é muito importante que antes de a gente começar, vocês entendam que toda anamnese ocupacional, ela vai ser basicamente direcionada para o risco ocupacional do paciente. Então isso é central, né, do paciente ou no caso da empresa, né, da função do paciente. Então essa anamnese a gente tem que fazer centrada e pensando nisso. Vão ter alguns pontos que vão ser comuns para todos os pacientes, para todas as empresas, obviamente, porque é uma anamnese, então já existe mais ou menos um script, né, já pré-feito, mas a gente vai aprender aqui. Eu vou mostrar para vocês o que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos na medicina ocupacional, mas o que a gente vai ver aqui é basicamente o contexto e por que a gente pergunta cada coisa dentro daquela anamnese, tá? Não tem, assim, eu não vou dizer para vocês que a Sociedade de Medicina do Trabalho ou a ANANT colocam um script específico ou que tem estudos mostrando que uma certa maneira ou outra são melhores, porque não tem. No site da ANANT até tem alguns documentos lá que você pode baixar, que já tem assim um documento pré-feito de alguns passos principais do que você precisa ou pode colocar numa anamnese ocupacional, tá? Mas assim, não tem nada que seja obrigatório em local nenhum e nem algo pré-feito, como tem, por exemplo, na medicina de família e comunidade, que a gente falou na live com o Ramon, que é o médico de família e comunidade, que tem aquele SOAP, né, que eles fazem tudinho. A gente não tem isso na saúde ocupacional. Então, ao longo dos anos, vendo e trabalhando com outros médicos de saúde ocupacional, passando por várias empresas, então eu trabalhei em indústrias de grau de risco 3 e 4, trabalhei em empresas de grau de risco 1 e 2, trabalhei em multinacionais, de riscos diferentes, funções diferentes, desde administrativos até riscos de explosão, trabalho em altura, espaço confinado, as NRs que a gente conhece. Então, ao longo desse tempo, eu fui desenvolvendo algumas práticas, assim como vocês vão desenvolver com a prática de medicina do trabalho, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz ao longo do tempo para ir separando algumas coisas que eu achava mais importantes, tá? Também tem outra coisa que é muito importante eu falar para vocês. Cada empresa, ela vai ter um
exemplo, eu trabalho em 2 empresas diferentes, que uma, à tarde, eu tenho toda uma plataforma pré-pronta para que eu possa só clicar nos locais e incluir algumas considerações que eu queira lá no computador. Mas tem as perguntas já pré-prontas e na outra eu não tenho. Então eu posso ficar à vontade para colocar a anamnese da maneira como eu ache melhor. Né? Aqui eu vou mostrar para vocês como eu vinha fazendo ao longo do tempo e como eu faço nessas áreas que a gente pode incluir. Então, se você trabalha numa empresa de saúde ocupacional ou numa clínica de saúde ocupacional, que em geral as clínicas já vêm com aquela anamnese pré-pronta para você marcar o xizinho, tudo bem. Mas tem sempre as áreas para você colocar suas considerações. Caso contrário, se você tiver lá um aplicativo que você faça suas inclusões, eu acho muito importante que a gente inclua todas essas questões aqui. Então, eu estou colocando os pontos principais da anamnese, mas a gente vai fazer uma anamnese completa, tá? De um paciente X. Beleza? Então, aqui a gente vai fazer a anamnese. Parte mais importante e principal da anamnese, que vocês vão começar a perceber ao longo do tempo quando forem começando a atender pacientes, principalmente de diferentes locais. Identificação do paciente, tá? A identificação do paciente é muito importante. Mas sempre vem o nome e sempre vem a identidade. Mas é o duplo check que eu tô falando aqui, tá? Mas o paciente já vem da recepção, o nome já foi checado. Sempre cheque novamente o nome completo do paciente, sempre cheque novamente o CPF ou o RG, dependendo do que vem lá, a data de nascimento e a matrícula do paciente, tá? Por que isso? Porque comigo já aconteceram várias vezes de ser um paciente homônimo, você começar a atender, quando o paciente pega o ASO no final, que ele percebe que o nome não é dele, ou que a identidade não é dele, a data de nascimento está errada, ou às vezes nem percebe. Aí dá todo aquele problema de refazer, o paciente já não está mais lá, às vezes nem mora naquele local, tem que chamar novamente para assinar. Então, lembrando que o atestado de saúde ocupacional é um documento, tá? Com peso jurídico, e a gente precisa fazer o máximo para que ele saia 100% correto da primeira vez. Então, não pode rasurar, a identidade e os dados do paciente têm que estar todos corretos. Você não pode colocar nenhuma informação, você não pode estar inseguro com nenhuma informação que você coloca lá, porque você vai assinar, carimbar e colocar o seu CRM, tá? Pode parecer bobo falar isso, mas não é, tá? Eu, depois de anos de prática, já tive esse problema com pacientes de homônimos, de coisas que vêm errada no cabeçalho, e aí eu tenho como prática sempre perguntar, tá? Então a gente vai atender um paciente X aqui, né? Eu vou sempre perguntar a identidade do paciente. Então, ou eu falo assim, seu fulano de tal, qual é o seu nome completo? Me fale, por favor. Aí ele fala, fulano de tal. Ou eu falo, seu nome é fulano de tal? O nome completo, nome, sobrenome, todos os nomes que ele tiver, tá bom? Para evitar homônimos. Sempre peça para o paciente checar ou ao final no ASO ou antes, eu prefiro sempre antes, se o CPF está correto, se a data de nascimento está correta, porque isso também ocorre, e a gente não pode ter dados incorretos num documento, tá? E em alguns locais também colocam a matrícula, tá? Então você tem que checar identidade, CPF, a data de nascimento do paciente e a matrícula do paciente, tá? Isso é muito importante. Dado isso, você está pronto para iniciar a sua anamnese, tá? Ao longo do tempo, o que aconteceu comigo? Eu vi que, apesar de, às vezes eu estar numa plataforma que aparece a data automaticamente e às vezes aparece a hora, eu vi necessidade de colocar sempre a data e a hora na minha anamnese. Se for uma plataforma que é muito mais automatizada, não há necessidade, porque ela já aparece lá em cima a data e a hora que você atendeu. Quando você fecha o sistema, já aparece o horário que você iniciou o atendimento e o horário que você terminou,
Mas caso você faça uma anamnese manual, né, que ainda é muito comum, porque alguns locais ainda não são totalmente informatizados, ou caso você faça em plataformas que a gente vê hoje que não são específicas para saúde e segurança ocupacionais, e tem muito isso, né? A maior parte das empresas que eu trabalhei não eram plataformas para inclusão de dados em saúde. Então faltam muitas adaptações. O que eu faço? Sempre eu coloco a data, dia, mês e ano, porque vocês devem saber que a gente pega muito prontuário sem data, sem hora quase sempre, mas sem data acontece muito ainda hoje em dia e não pode acontecer, porque a gente precisa saber a cronologia daquele atendimento do paciente, tá? Então a data é muito importante. Tudo isso vai parecer bobo, mas na nossa prática médica isso aqui é essencial. É tão essencial quanto a anamnese, o exame físico e a conduta, tá? E a hora? Aí vão falar, mas a hora é essencial, não é um paciente de enfermaria, não é um paciente que vai fazer medicação de horário. É importante colocar a hora? Eu sempre coloco, tá? Por que eu coloco a hora? Eu trabalhei em uma empresa em que eu atendia pacientes, funcionários, era uma empresa de 7.000 funcionários e eu tomava conta de toda essa parte. Eu atendia o funcionário em um dado horário pela manhã, ele era liberado e não voltava para o trabalho. Depois dava um problema com a gestão, porque ele dizia que ele tinha vindo no horário da tarde, por isso que não retornou ao trabalho, e várias questões do gênero, tá? Então, para que você tenha garantido o seu atendimento, para que não dê nenhum tipo de problema administrativo, né, nenhum problema do tipo, coloque sempre a data e a hora no seu atendimento, tá? Até porque caso o paciente retorne no mesmo dia, você também tem lá colocado a data o horário que ele veio primeiro e a data que ele vai vir depois. Beleza? Então não esqueçam disso, tá? Vão surgir situações em que vocês vão usar essa questão da data e da hora. Eu prometo, porque já aconteceu muito comigo, tá bom? Então a data e a hora. Dito isso, já temos toda a informação do paciente, já temos a data e a hora do atendimento, podemos começar o atendimento, tá? Uma coisa que eu coloco sempre, qual o tipo de exame ocupacional, tá? Então, o exame médico ocupacional de quê? É um admissional? É um periódico? É um exame de retorno ao trabalho? Né? É uma avaliação de capacidade laboral, que algumas pessoas chamam de avaliação médica, né? É um demissional? Então, eu vou colocar sempre exame médico ocupacional. E qual é o tipo de exame médico ocupacional? Isso é preciosismo? Não é preciosismo, tá? Porque o que acontece? Às vezes o paciente vem para uma admissão e aí é demitido e depois volta para a empresa para outra coisa. E fica uma bagunça. E a gente sabe que a gente não pode depender de questões burocráticas externas. O médico precisa se valer de tudo que ele tem para que ele deixe informações o mais claro possível no prontuário do paciente, tá? Então, não é preciosismo, é necessidade mesmo. E o que eu faço ainda além disso? Além de eu colocar exame médico ocupacional e de que é, se for um admissional, eu coloco a função. Então, vai ficar exame médico admissional para a função de auxiliar administrativo. Por quê? Esse paciente depois vai ser demitido, depois vai voltar a fazer uma nova admissão em outra função. Ou então ele vai fazer uma mudança de função com risco diferente. Eu preciso sempre colocar. Isso também vai ajudar você como médico a avaliar os riscos ocupacionais de maneira mais fácil do paciente, porque você tem lá na sua própria descrição, tá? Por que eu acho a anamnese a parte mais importante? Porque é muito grave, na minha concepção, você pegar um paciente que tem anos na empresa e você não ter uma anamnese adequada, tá? Dá uma dor no coração você pegar várias anamneses ocupacionais que só tem bag, COT ou lote e apto.
isso é uma coisa péssima, é um assassinato à medicina e também é juridicamente muito grave, né? Porque esses pacientes, vez ou outra, acabam ou colocando a empresa na justiça ou pedindo prontuário por algum motivo, médico ou não, e aí não tem informação nenhuma lá. Então, sobra para o médico que era o responsável, sobra para a empresa e o paciente fica sem informação que é direito dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Na prática, a gente sabe que há centenas, dezenas, milhares de médicos que não têm o cuidado com a anamnese. Então, por isso eu acho essa aula tão importante, tá bom? Beleza. Exame médico ocupacional, admissional, a função, retorno ao trabalho, periódico. Se for uma avaliação de capacidade laborativa, ok, a gente vai já colocar por quê depois. Beleza? Então eu venho para baixo. O que a gente faz numa anamnese comum, né? Se a gente for fazer uma anamnese de clínica médica, por exemplo, a gente vem para o QP, né? QP é a queixa principal do paciente. Temos isso na medicina ocupacional? Não temos, porque em geral o paciente vem para um exame periódico ou um exame demissional, então na teoria a gente não tem queixa principal. Mas, é claro, sempre vem pacientes, mesmo sendo um exame obrigatório, anual, ou uma admissão, ou uma demissão, principalmente demissões e retornos ao trabalho, ou exames periódicos em menor quantidade, com uma queixa, tá? Eu, particularmente, não coloco queixa principal. Eu não divido assim, tá? Eu vou colocar paciente, coloco o primeiro nome do paciente, fulano, e coloco a idade. Por que eu coloco a idade? Porque eu tenho a data de nascimento aqui, mas a idade é uma maneira de eu sempre relembrar as questões de doenças crônicas, a necessidade de perguntar alguns exames preventivos que ele fez ou não, dependendo da idade, do que o Ministério da Saúde preconiza. Então, eu sempre coloco a idade, tá? Então, o paciente é o senhor fulano, 40 anos, tá? O senhor fulano, então, tem 40 anos e eu tiro aqui a queixa principal. Então, vou apagar isso aqui. Anos, sem queixas. Sem queixas. E eu ainda incluo sem queixas no momento da consulta. E eu vou já explicar isso para vocês no momento da consulta. Depois eu vou fazer um resuminho e colocar lá como imagem para vocês, tá? Mas aí o paciente é o senhor fulano, então eu coloquei. O paciente veio para o exame médico ocupacional admissional, paciente fulano, 40 anos, sem queixas no momento da consulta. Se ele tiver queixas, queixando de cefaleia há tantos dias, queixando de tristeza, em geral os pacientes psiquiátricos vêm com alguma queixa psiquiátrica, né? Principalmente em retorno ao trabalho ou em exames demissionais, então queixando de piora da ansiedade, piora da depressão, tal, e sempre a quantidade de tempo. Aí você faz uma breve historinha da queixa principal, da queixa aguda dele, tá? Então nessa primeira parte, sempre isso, tá? Não é um texto enorme, porque a anamnese a gente vai colher ao longo desse texto, mas a queixa principal a gente coloca aqui. O que é esse tópico formação? A formação, em geral, eu anoto também, tá? Apesar de que em alguns prontuários eletrônicos vem, e você já prevê isso de acordo com a função, mas na admissão é imprescindível que você coloque a formação do paciente, tá? A formação é basicamente o nível de escolaridade, né? Nível de escolaridade. Por quê? Eu mesma já trabalhei em empresas em que o meu paciente era analfabeto, não sabia nem escrever o nome. E em algumas outras empresas o paciente é graduado, pós-graduado, pós-doutor. É claro que você já tem mais ou menos um perfil
de acordo com a função do funcionário, ainda que sejam empresas que tenham várias funções, né? Então, tenham gerentes e também tenham funcionários mais operacionais, mas de qualquer maneira é sempre importante para você saber como você vai se comunicar com aquele paciente e se a sua comunicação vai ser adequada, né, para aquele nível de escolaridade do paciente. Então, é sempre muito importante isso, porque é uma maneira empática de você levar, de você fazer o seu exame e fazer o seu trabalho. Então, é muito importante isso, tá? Colocar a formação do paciente. Eu coloco no exame admissional. No periódico, demissional, retorno ao trabalho, os outros exames ocupacionais, eu não coloco, porque geralmente a gente já tem essa informação anterior. Se você quiser colocar, fica à vontade. Às vezes é o primeiro paciente, é a primeira vez que você atende o paciente e você quer ter aquele cuidado de colocar a formação, aí você coloca a formação do paciente, tá bom? Logo abaixo da formação do paciente e de ter coletado a queixa principal do paciente, vou colocar aqui novamente, queixa. E a gente vai colher a anamnese basicamente mais ou menos como a gente colhe uma anamnese clínica, mas dividindo nesses tópicos específicos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, HS é a história social do paciente. Isso aqui, se eu fosse destacar, eu daria um destaque, assim, seria o segundo principal tópico para a gente colocar numa anamnese ocupacional, tá? E eu vou já explicar por quê. Então, a história social, tá? O que é a história social do paciente? Todas as questões que ele envolva-se socialmente e que ele utilize. Então, eu sempre começo. Tabagista ou não tabagista? É muito importante essa informação do tabagista ou não tabagista, assim como do etilista, não etilista e também do uso de outras drogas, tá? Nem sempre o paciente fala a verdade no uso de drogas. Ok, isso são outros 500. A gente vai colocar por quê? Hoje a gente tem uma prevalência muito grande, principalmente em alguns tipos de empresa em que o grau de risco é maior ou que há um estresse ocupacional um pouco maior, uma prevalência altíssima de abuso de álcool e drogas. Então é importante que a gente tenha essa informação no prontuário, tá? Algumas coisas eu não vou destrinchar aqui com vocês porque a gente já faz isso na anamnese cotidiana, tá bom? Mas é muito importante na história social colocar tabagismo, e aí no tabagismo você especifica, né? Você fuma que tipo de cigarro, você fuma tabaco, você fuma cachimbo. É importante especificar isso por causa das doenças pulmonares relacionadas, tá? Aí tem gente que considera maconha tabagismo, então você precisa coletar a história adequadamente. Eu pergunto, você fuma o quê? Eu só fumo maconha. Quantas vezes você fuma por dia? Não, só fumo 1 cigarro de maconha ao dia. E aí você já tem essa informação, certo? Etilismo. Em algumas empresas é imprescindível que você faça uma diferenciação específica sobre o tipo do etilismo, tá? Então não adianta colocar não etilista ou etilista social, tá? Se ele fala só bebo socialmente, você tem que saber quanto socialmente é pra você. Então você bebe 2 vezes por semana, você bebe uma cerveja toda noite. Tem pessoas que consideram etilismo social beber toda noite quando chega em casa do trabalho. Aí você precisa saber a quantidade, etc, tá? Se você vê que é uma pessoa que realmente bebe socialmente, só em eventos, etc, você coloca etilismo social. Mas se você vê que precisa especificar, é bom você colocar, tá? Porque lá na frente, às vezes a gente precisa dessas informações, tá? Então, tabagismo, etilismo, aqui outras drogas. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com muitos pacientes que têm abuso de outras drogas, tá? E você precisa ter empatia e o cuidado, porque a maioria dos pacientes, eles não querem falar qual é o tipo de droga que eles usam.
mas você precisa saber, porque se a pessoa fuma maconha, é uma pessoa diferente da que usa crack, né? Então é um cuidado diferente. Dependendo da função do paciente, do risco ocupacional que ele está exposto, a gente precisa intervir, certo? Se é um paciente que trabalha administrativamente e fuma maconha uma vez à noite, não é tão importante quanto um paciente que faz uso de crack todos os dias, mesmo que administrativo, mas principalmente, mais gravemente, um que tem um risco ocupacional maior. Então, isso aqui é uma coisa que precisa diferenciar, tá? Outra coisa que eu pergunto sempre, atividade física. Pratica atividade física? Precisa perguntar, tá? Então, atividade física, qual tipo de atividade física e quantas vezes por semana, tá? Isso aqui principalmente por causa das doenças crônicas, né? Então, a gente tem muita doença crônica se desenvolvendo, principalmente depois que o paciente sai de uma informalidade de trabalho para uma formalidade, né? Que ele tem acesso à alimentação mais gordurosa, etc. E ao longo do tempo na empresa, a gente precisa acompanhar esse paciente também. Então, eu sempre faço perguntas de atividade, qual tipo de atividade, quanto tempo, e também porque a gente vai precisar orientar o paciente. Não esqueçam que o exame ocupacional é um exame fundamental para a prevenção, né? Para a proteção da saúde do paciente. Então, essas informações são essenciais que a gente tenha para a gente orientar adequadamente o nosso paciente na prevenção de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas em geral, né? Hobbies. O que acontece? Muita gente acha inútil colocar, eu vou ficar colocando hobby, a minha anamnese vai demorar. Isso aqui está demorando porque a gente está fazendo um passo a passo. Mas quando você vai pegando a prática, é super rápido. Por que se pergunta hobbies, tá? Principalmente em empresas que os pacientes têm risco de ruído, por exemplo. Então, eu já tive pacientes 20 anos numa empresa, uma função com risco de ruído. Uso o EPI adequado? Eu uso o EPI adequado, mas tem uma perda auditiva bilateral que vai, ao longo do tempo, né, crescendo e piorando. E aí, o paciente era baterista de uma banda. E aí, o que acontece? Em um dado momento, ele estava com uma perda auditiva importante e estava se investigando dentro da empresa aquela perda auditiva, se estava relacionada ao trabalho, se estava sendo dado o EPI adequadamente para aquele paciente, se realmente aquele risco de ruído estava no limite da NR, etc, etc e tal. Mas, na verdade, o paciente tinha uma perda auditiva por outra questão, por um hobby dele, tá? Que ele era baterista e tal. Então, isso acontece, tá, pessoal? Qual é o seu hobby? Eu jogo bola, eu sou jogador de um time de várzea. Eu jogo todo fim de semana bola semiprofissional. E aí acontece que em um dado momento o paciente está numa estrada de terra e aí torce o pé. Então a gente precisa investigar direito se aquela torção aconteceu no trabalho, porque se foi um acidente de trabalho, vai ser investigado, vai ser aberto uma CAT, né, uma comunicação de acidente de trabalho, etc. Mas se o paciente já tinha uma lesão prévia, que já chegou no trabalho com aquilo, não foi avaliado, a gente sabe que pode acontecer. Então a gente precisa saber o hobby, não é pelo interesse em saber o que a pessoa faz da vida, ou um pouco menos também por saber se a pessoa tem válvulas de escape, né, no caso da saúde mental. Também por isso, mas principalmente para a gente focar aqui no que é o trabalho também do médico do trabalho, que é fazer essa avaliação ocupacional. Beleza? Hobby do paciente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Certo. Eu pergunto também aqui, quando vamos fazer a parte de atividades, eu pergunto sempre da alimentação, tá? Você não vai aprofundar isso, mas tá se alimentando bem, seu fulano? Tá comendo bem? Aí ele vai falar, não tanto, ou então, sim, eu me alimento bem, sou vegetariano, sou vegano, ou então, não, me alimento muito mal. Porque também é uma oportunidade de você fazer uma orientação específica, tá? Tem gente que não vai no médico nunca, só vai no exame periódico. Esses dias mesmo eu tive uma paciente com quase 40 anos que nunca tinha feito exame ginecológico. Fez uma vez quando entrou na empresa. Então,
Se você que é um médico do trabalho ou um médico examinador não tem o cuidado de perguntar isso, orientar a paciente, ou às vezes mesmo, caso não seja protocolo na sua empresa, ou caso seja fazer o pedido de exame, orientar a paciente a retornar no ginecologista, você que tem a oportunidade de ver esse paciente semestralmente, ou a cada ano, ou a cada 2 anos, se você não fizer, quem vai fazer? Né? Então, é muito importante que a gente faça esse trabalho também de formiguinha, de orientação, que é basicamente tudo que a gente deve fazer dentro da empresa, né? A prevenção e a proteção à saúde, tá bom? Então, alimentação, tabagismo, etilismo, atividades, hobbies e, por último, aqui dentro da história social ainda, que a gente tá, eu pergunto, é casado? Você é casado? Ou você é casada? Você tem filhos? Filhos. Quantos filhos você tem, né? Mora com quem? Tem cachorro, gato? Animal de estimação, né? Ah, mas isso é bobagem. Não é bobagem, tá? Hoje a gente tem uma alta incidência, a metade dos afastamentos por doença do INSS são por saúde mental. E a gente precisa ter uma avaliação mais acurada desse paciente, da rede de apoio desse paciente, porque é diferente você tratar um paciente deprimido que mora sozinho, ou que mora sozinho e não tem animal de estimação, que não mora perto da família, de um paciente que é casado, que tem o apoio da família, que tem filhos para criar, que tem cachorro, gato dentro de casa, entende? É até uma maneira de você trazer o seu paciente para dentro da sua consulta e dar alguma informalidade naquela consulta e conseguir ajudar de alguma maneira também sugerindo e tendo essas informações, né? Isso é muito da assistência social. As assistentes sociais geralmente têm todo esse arcabouço aí de informações do paciente, mas é muito importante para o médico empático ter também essas informações. Então, isso aqui a gente traz para a anamnese ocupacional, tá bom? Então, se é casado, se tem filhos, e essa questão dos filhos, principalmente porque há uma cultura de só perguntar para a mulher quantos filhos ela tem, quantas gestações ela teve, etc, etc. Tá? E isso é importante perguntar para o homem também, né? Porque existe toda essa questão. Então, se o homem ele é solteiro, mas se tem filhos, se ele mora sozinho, se os filhos moram com ele, tudo isso muda o meio do paciente e a gente precisa saber, principalmente nessas questões de saúde mental, que a gente precisa dar esse apoio para o paciente. Beleza? Ok. Então, dito isso, vou tentar apagar aqui essa parte para não ficar bagunçado. Vou ver se o pessoal do meu suporte consegue me dar um papel com álcool para eu limpar de maneira mais fácil aqui. Dito isso, a gente vem para os antecedentes pessoais do paciente, tá bom? Aqui dentro dos antecedentes pessoais a gente vai perguntar o de sempre, né? Já fez alguma cirurgia? Já fraturou algum osso? Já foi internado por algum motivo importante? Você tem alguma doença crônica, né? Aí o paciente vai te falar, né? Ah, eu não tenho nenhuma doença crônica, não tenho doença crônica, já fiz uma amidalectomia. Tá? Eu sempre coloco, eu tenho o preciosismo de colocar as datas, tá? O ano que o paciente fez, pelo menos. Por quê? Isso pode ser necessário em algum momento. E o maior cuidado aqui no antecedente pessoal é antecedentes de saúde mental e os antecedentes ortopédicos, principalmente, tá? Em alguns tipos de empresa, Obrigada. Em alguns tipos de empresa, a gente também precisa perguntar alguns antecedentes dermatológicos, né? Dependendo do tipo de risco ocupacional a que o paciente é exposto, né? Mas hoje em dia, principalmente,
antecedentes de saúde mental, pessoais, né? E antecedentes pessoais ortopédicos. Por quê? O paciente vai esquecer de falar. Principalmente se ele torceu o pé há 5 anos, ele vai esquecer de te falar, tá? Ele não vai te falar. Então, você precisa ter essa informação, tá? E é claro, você vai cruzar essa informação do antecedente ortopédico quando você for fazer o exame físico, tá? Então, acontece muito, né, de a gente perguntar, você já fez algum, principalmente em pacientes que têm alguns riscos específicos ocupacionais, se, você já fez alguma cirurgia ortopédica, do joelho, da coluna, de alguma articulação? Não, doutora, nunca fiz. Quando você vai para o exame físico, tá lá a cicatriz de procedimento cirúrgico gigantesca, né? E aí você vai precisar fazer um exame físico mais direcionado. Então isso aqui também antevê, né, pra gente o exame físico, tá? E o antecedente de saúde mental, eu não pergunto assim, você tem alguma doença psiquiátrica ou já teve, né? Porque isso estigmatiza um pouco o paciente. Eu pergunto, você já tratou alguma vez depressão, algum tipo de ansiedade? Você já fez algum acompanhamento com psicólogo? Aí o paciente fala, sim, já fiz. Há 5 anos atrás eu tratei depressão durante 1 ano, tomei medicação e faço terapia até hoje. Você tá bem? Tô estabilizado. Então você já tem aí uma informação preciosa, né? É um paciente que não tem mais depressão, né? Que remitiu da doença, mas a gente sabe que uma das possibilidades maiores é de que um paciente que já teve depressão vá ter novamente, né? Então a gente precisa avaliar tudo isso aqui, tá? Então todos os antecedentes pessoais. Isso aqui o geral, né? Para homens e para mulheres. Homens e mulheres, tá? E aqui embaixo dos antecedentes pessoais eu vou dividir dependendo do sexo do paciente. Muito cuidado com pacientes trans, pacientes não binários, porque a gente tem que ter o cuidado, na verdade, desde a recepção e saber lidar. Então, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com esse tipo de situação precisam de um treinamento mais adequado, né? Você precisa ler, porque você precisa ter o cuidado de perguntar para o paciente o que está dentro da realidade dele, tá? Então, para as mulheres cis, né, as avaliações, colposcopia, os exames preventivos do câncer de colo de útero e de mama principalmente, mas também você vai colocar gestações, já teve, nunca teve, partos, aí aqui você descobre que já teve uma gestação e um parto cesárea e não falou na hora da cirurgia, né? Muitas pessoas não consideram cesariana uma cirurgia ou esquecem de te falar, então é importante, né? Já teve algum aborto, né? Que é o normal que a gente já pergunta do ginecológico. E os exames ginecológicos estão em dia? Precisa ser perguntado, por aquele motivo que eu falei pra vocês. A gente precisa avaliar tudo da paciente e orientá-la caso ela não esteja fazendo os exames preventivos dela, tá? E aqui eu também pergunto sempre se faz uso de algum método contraceptivo, tá? Por quê? Porque eu quero saber se a paciente vai engravidar ou não? Claro que não. Porque eu preciso saber se a paciente faz uso de alguma medicação hormonal. Mesmo que você pergunte aqui nos antecedentes pessoais se a paciente tem algum antecedente pessoal específico, às vezes ele esquece que ele faz uso de alguma medicação por um problema específico. Eu tomo anticoncepcional oral. Tá, mas a pessoa toma anticoncepcional oral pensando na prevenção, ela tem síndrome dos ovários policísticos. Aí depois lembra que também toma metformina junto. E aí é aquela confusão. Então a gente precisa sempre perguntar, tá? Eu sempre pergunto o método contraceptivo. Só uso camisinha. Ok. Tá? E aqui para os homens, dependendo da idade, eu também vou perguntar os antecedentes urológicos, tá? Eu sempre pergunto, homens maiores de 55 anos já fizeram toque alguma vez? Homens acima de 45 anos, 50 anos, dependendo do protocolo que você for utilizar, já fizeram alguma vez o PSA, livre total? Já foi alguma vez no urologista?
Homens que têm um antecedente familiar de câncer de próstata, a partir dos 35, direto, né? História familiar direta de câncer de próstata, a partir dos 35 anos precisam começar também um rastreio. Então, isso aqui é muito importante, tá? Se for um paciente fora da idade específica, aí você não precisa, obviamente, perguntar, né? Quando eu pergunto se usa algum método contraceptivo quando é casado, etc., geralmente eles falam, então eu não sou vasectomizado. Muita gente também esquece que vasectomia é um procedimento. E aí você já coloca lá nos procedimentos dos antecedentes pessoais. Beleza? E aqui a gente vai vir para a parte que nos interessa mais, né? Que é a parte dos antecedentes ocupacionais. Então essa aqui é a importante parte que muito médico do trabalho, muito médico examinador esquece de colocar no prontuário, mas é uma parte sine qua non, né? É uma parte que não pode estar de fora da anamnese ocupacional, porque é basicamente o que a gente vem fazer aqui, né? O antecedente ocupacional, a gente vai também colocar não só antecedentes, como a gente vai colocar a história ocupacional, atual e pregressa. Então, assim como eu não chamo aqui de queixa principal mais, porque é um exame ocupacional, é óbvio que eu vou colocar a queixa, explicar a queixa do paciente, mas eu não chamo de queixa principal, porque às vezes não existe uma queixa principal, né? Aqui eu não vou chamar muito de antecedente ocupacional, né? Eu vou colocar história ocupacional atual e pregressa, tá bom? Então, o que é a história ocupacional atual e pregressa? Se você vai fazer uma admissão, você precisa perguntar ao paciente: hoje você está trabalhando? Você trabalha atualmente? Então, considerando a atividade dele, né? Então, ele vem para uma admissão de assistente administrativo. E aí eu vou coletar quais foram as últimas funções do paciente, se ele sempre trabalhou administrativamente ou em algum momento ele trabalhou operacional, assim como o colaborador que for operacional, eu vou perguntar há quantos anos ele trabalha naquele local. Aqui, muito importante, né? As funções anteriores. E importantíssimo, acidentes de trabalho anteriores, tá? Se for um periódico e não tivesse informação anterior, os acidentes de trabalho na empresa, né? E os acidentes graves anteriores. Se for uma admissão, todos os acidentes de trabalho que esse funcionário lembrar que ele já teve, tá bom? Eu tive um acidente, mas foi só um corte aqui no meu punho e tudo. Isso aconteceu, foi e tal. O senhor se afastou para o INSS? Então, além dos acidentes de trabalho, afastamentos para o INSS, tá? Algumas vezes eles não vão saber te falar, porque eles não lembram, já faz tempo. E aí eles vão perguntar, como assim? Eu falo, alguma vez o senhor já ficou afastado mais de 15 dias da empresa? Assim, precisou fazer perícia médica no INSS e tudo, eles vão saber te falar, né? Algumas pessoas já tiveram muitos afastamentos e não sabem te explicar direitinho, principalmente em trabalhos operacionais, tá? Mas, funções anteriores quando forem administrativos, se você puder, tá? Tenha realmente um cuidado de colocar todas as funções anteriores, tá? Caso tenham sido muito diferentes e principalmente se for um funcionário, um paciente que estiver indo para uma função administrativa e antes trabalhou muito tempo como operacional, por quê? Tem alguns exames ocupacionais, admissionais que não são feitos e às vezes lá na frente vão ser, o paciente vem com alguma questão de saúde que só vai surgir depois e aí acaba dando um conflito com algum tipo de alteração que tenha iniciado no trabalho, quando na verdade o paciente já foi admitido ali. Então, o máximo que a gente puder ter de preciosismo na anamnese ocupacional, melhor pra gente, né? Melhor pra empresa e também melhor pro paciente, porque nada como um prontuário bem escrito, adequado e que você possa retornar no próximo periódico e não ficar
novamente perguntando as mesmas coisas que já se passaram. Por exemplo, antecedentes familiares, né? Claro que você sempre vai perguntar os antecedentes ocupacionais, porque as coisas mudam. Então, todo periódico antecedente ocupacional, todo periódico antecedente pessoal, você vai falar: eu vi aqui que o senhor já fez uma colecistectomia, o senhor já fez uma nefrolitotripsia e tudo. Fez um outro tipo de procedimento cirúrgico? Quebrou algum osso nesse último ano? Não, sim, etc. Tá bom? Então, antecedente ocupacional, né? As funções anteriores, os acidentes de trabalho que essa pessoa já sofreu, porventura, os afastamentos para o INSS que ela já teve, muito importante falar, e o senhor está fazendo uso de EPI adequadamente, dependendo do risco ocupacional? Quase nunca eu vejo isso em prontuário ocupacional, tá? É claro que se você trabalha numa empresa predominantemente com funcionários administrativos ou somente com funcionários administrativos, não há tanta necessidade, tá? Você pode perguntar da pausa, da ergonomia adequada, isso é muito importante aqui nos antecedentes, né? Na história ocupacional atual e pregressa. A ergonomia do seu trabalho está adequada? Pessoas que trabalham em home office, você está com a cadeira adequada, a mesa adequada, o fone que você usa está adequado? Porque isso tudo é ergonomia. E os EPIs que aquele paciente, se ele está usando, né? O funcionário. Por quê? Na hora você sabe se o paciente não usa o EPI. Aí vem uma alteração na audiometria e o paciente já fala para você, às vezes, mesmo na consulta: não faço uso do EPI. E eu sempre pergunto, tá? Que se o paciente tem um risco de ruído, eu pergunto: o senhor usa concha plug, por exemplo, né? Para eu saber o tipo de EPI que ele vai usar, porque quando você é médico ocupacional, você já começa a ter você já pega no ar as coisas, né? E aí o paciente vai falar: é plug e tal, quando é concha numa certa área, e aí a gente já sabe que o paciente talvez não faça uma utilização tão adequada. Aí você vai ver os exames complementares, vai cruzar as informações, tá bom? Então, perguntar sobre a ergonomia do paciente, perguntar se ele faz uso dos EPIs, tá? Tudo isso aqui na história ocupacional atual e pregressa. Muito importante também, além de todos esses tópicos que a gente já falou aqui, ergonomia, EPI, perguntar se ele está com os treinamentos das NRs em dia, tá? Isso aqui é muito importante, porque às vezes você está fazendo, juntamente com a anamnese ocupacional, uma avaliação ali de trabalho em altura, espaço confinado, né, risco de incêndio, etc. E o paciente está fazendo uma avaliação médica e nunca fez um treinamento, tá? Algumas empresas preconizam que você faça a primeira avaliação médica, mas se for um periódico, é importante que ele já tenha feito em algum momento, né? Já que ele está fazendo uma reavaliação para a permissão de trabalho em altura, espaço confinado, outras NRs que a gente conhece, tá bom? Então, os seus treinamentos estão em dia? O senhor usa EPI? Como que está a ergonomia do trabalho, tá? Já foi afastado para o INSS? Já sofreu algum acidente de trabalho? Quais as funções anteriores no caso de um exame admissional, né? Quantas horas trabalha por dia? Você pode perguntar também, tá bom? Então, tudo isso aqui nos antecedentes ocupacionais, tá? E também se ele tem alguma queixa em relação à dinâmica do trabalho hoje. Geralmente os pacientes com alguma questão, alguma queixa psiquiátrica, sempre tem alguma queixa em relação à dinâmica do trabalho. Isso é muito importante também que a gente saiba. Por quê? E a gente retire do paciente porque muitas vezes o paciente não quer falar para o médico achando que essa informação vai vazar para algum lugar, que ele está sofrendo algum tipo de pressão psicológica, alguma questão do tipo no trabalho, por alguma pessoa específica, um gerente, etc. E hoje a gente tem aí um boom das doenças, dos transtornos de ansiedade, os transtornos relacionados, né? A ansiedade, o estresse agudo, a gente vê sempre ali nos sítios dos médicos psiquiatras, então a gente precisa investigar com bastante cuidado essas queixas relacionadas ao ambiente ocupacional. Tá bom?
Talvez eu esteja esquecendo alguma coisa aqui, mas se eu for lembrando ao longo da live, nas perguntas de vocês, eu vou respondendo. E aí, terminado o antecedente ocupacional, a nossa última parte aqui da anamnese, que são os antecedentes familiares, né? Então, os antecedentes familiares é a coisa mais simples, né? Que a gente vai colocar aqui. Às vezes precisa puxar um pouco mais do paciente porque ele não lembra, não sabe, tem preguiça de falar, mas assim, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós tem alguma doença crônica, diabetes, pressão alta, já infartaram, tiveram derrame, alguma história de câncer na sua família, enfim, os antecedentes familiares que a gente já conhece. Beleza? Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Colocando assim, sublinhando mesmo com força essas questões que eu falei para vocês, de prestar atenção na identificação, data e hora, colocar qual tipo do exame admissional, demissional, periódico, tá? Anotar direitinho toda essa parte de anamnese ocupacional e antecedente pessoal e tomar um cuidado assim um pouco maior nessa questão da história social do paciente. Beleza, galera? Agora eu vou ver se tem alguma mensagem aqui, alguma pergunta. Deixa eu tirar aqui que o meu celular tá ao contrário. Pronto, agora eu vou conseguir ler o que vocês me mandarem. Malu, deixa a aula salva, tá ótima. Vai ajudar muito quem tá começando, verdade. Obrigada, Malu, pelo comentário. O que acontece quando o médico faz o exame errado? Não sei se é do exame ocupacional que você quis falar. Mas se por um acaso você assinar um ASO ocupacional errada, né, com o exame ocupacional errado lá, você pode pedir para rasurar, né, excluir aqui e refazer o ASO, né, ocupacional. Só tem essas perguntas aqui. Malu, muito obrigada, viu, por ter mandado lá. Grace, obrigada por estar assistindo. Grace é uma médica do trabalho maravilhosa, que inclusive trabalha comigo lá no Sírio, tá aqui dando essa força. Qualquer dia eu vou chamar ela aqui pra bater um papo com a gente, né, sobre medicina ocupacional. Deixa eu ver quem mais que tá por aqui. Nossa, não consegui mais ver. A Cecília, né? A questão do EPI não é perigosa no sentido de o colaborador omitir. Digamos que ele fale que usa, mas não usa. E se tiver uma PAI, não pode ser ruim para a empresa? O que acontece? Isso é bem delicado, tá? O paciente, ele pode mentir durante uma anamnese, tá? Mas a gente sabe que a anamnese, e você pode até colocar lá, o médico do trabalho, ele se utiliza de algumas situações para resguardar que aquela informação foi falada pelo paciente. Às vezes a gente coloca lá entre parênteses informação dada pelo paciente, ou SIC, né, que a gente é acostumado a colocar, segundo as informações colhidas. E aí você vai colocar lá o que o paciente fala. Isso não quer dizer que ele use ou não utilize, mas quer dizer que ele deu essa informação da boca dele na hora do exame ocupacional, tá? Ele pode falar que não utiliza os EPIs, mas a empresa, ela tem uma ficha de EPI. Não sei se você, Cecília, trabalha numa empresa ou se você trabalha numa clínica de saúde ocupacional. A empresa, ela tem juridicamente, ela se cerca de várias situações. Então, o paciente, ele tem que assinar, por exemplo, uma lista de EPI quando ele recebe o EPI, dando o check de que ele realmente recebeu. E a segurança do trabalho, que faz isso geralmente, tem todas essas folhas de EPI para provar que ele recebeu o EPI. Antes existia o PPRA, né? Mas existem todas essas avaliações de ruído. Então, a empresa tem tudo isso, tá?
Mas lembrando que a gente não é médico ocupacional nem para a empresa, e nem só para a empresa e nem só para o funcionário, tá? A gente está lá fazendo uma intermediação. Então, é importante que a gente coloque as informações que nos são ditas, mas que a gente trabalhe, como é a medicina do trabalho, como se fosse um perito ali. A gente sempre avalia as informações e aí existem os trâmites posteriores de caso de perda auditiva, como você falou, perda auditiva induzida por ruído, tá? Para quem não entendeu a sigla, PAI. E aí há toda uma avaliação depois, como há uma avaliação de acidente de trabalho, né? Sim, numa empresa. A fono de lá da empresa faz também. Não sei se é a mesma. Faz o quê, Cecília? Eu não entendi direito. Mas é isso. Eu também trabalhei numa empresa que a gente tinha fono lá dentro. Então, a gente nem mandava para externo, né? E aí, é ótimo, porque a gente tem um exame mais acurado, uma avaliação mais detalhada do paciente. Inclusive, quando vier qualquer alteração, a gente já pode fazer a otoscopia lá, ver se não é algum caso inflamatório. Às vezes, o paciente deixa soltar, que ele usa muito fone de ouvido alto, entendeu? Então, é isso. Se você tiver alguma pergunta mais específica, me manda lá no direct que a gente conversa, se tiver algum paciente, tá? Mas aquela perda auditiva induzida por ruído, geralmente ela é bilateral, né? Tem ali a frequência específica de perda auditiva induzida pelo ruído. E o que as pessoas não consideram também, os decibéis do ruído que a pessoa é exposta, né? Às vezes é tudo abaixo da NR, então não vai induzir uma perda auditiva, dependendo do tempo específico, né? Eu vou fazer a folhinha. Ah, tá, faz a folhinha que você disse do EPI, entendi. A fono que faz lá, né? A folhinha do EPI. A maioria das empresas que eu trabalhei, geralmente era segurança do trabalho, né? Mas pode ser a segurança do trabalho, pode ser a fono, pode ser a própria medicina ocupacional que faz isso. A gente pode até falar numa live específica só sobre as perdas auditivas induzidas pelo ruído, os decibéis. É uma coisa, assim, um pouco mais específica, que não tem em todas as empresas, né? Porque nem todas as empresas têm esse risco de ruído. Mas a gente pode até falar disso, que realmente é uma coisa que confunde bastante, né? Principalmente, o que eu vou fazer quando eu pego um paciente com uma perda auditiva bilateral, lá naquela frequência específica, que tem um risco de ruído. Eu vou pedir um exame mais específico, eu vou pedir uma avaliação do otorrino, ou eu posso pedir só uma outra audiometria depois de um tempo, eu faço uma otoscopia, vejo que tem algum processo inflamatório, ou às vezes é a própria máquina, a própria cabine que não é adequada, entendeu? Não é uma cabine que foi ajustada adequadamente, é uma clínica que é barulhenta, que o fono talvez não tenha o cuidado que precisa ter, então tudo isso influencia. Qualquer tipo de exame que seja feito por pessoas, né, que não seja uma máquina, ele é examinador dependente. E a audiometria é examinador dependente, paciente dependente. Porque a pessoa pode mentir também na audiometria, né, para induzir ao erro. Então, a gente pode falar disso numa segunda oportunidade. Muito obrigada pelas perguntas. Então, eu vou encerrar aqui, pessoal. Não tenho nenhuma pergunta nova. E eu quero agradecer vocês por terem estado aqui todo esse tempo com a gente, quase 1 hora. Tá bom? Beijão!